A vida financeira de muitos jovens costuma ser marcada por desafios e incertezas. Entre sonhos e obrigações, é comum sentir-se perdido em meio a dívidas e despesas. Esta é a história de Lucas, um jovem de 25 anos que, após uma demissão inesperada, se vê diante de um grande dilema: como transformar sua vida financeira e alcançar a tão sonhada liberdade econômica. Lucas tinha apenas 25 anos, mas já se sentia como se carregasse o peso do mundo nas costas. Todo dia, ele acordava cedo, às 6 da manhã, e enfrentava um trajeto exaustivo até seu trabalho em uma empresa de marketing. O que deveria ser uma experiência gratificante transformará-se em uma rotina maçante e estressante. Ele passava horas em reuniões sem sentido, realizando tarefas que não o motivavam. Mas o que mais o incomodava era a sua situação financeira. As contas se acumulavam e a preocupação com dívidas tornara-se uma constante. Cada vez que verificava seu extrato bancário, uma onda de ansiedade o invadia. Ele sonhava em ter uma vida melhor, mas a realidade era cruel: endividamento e frustração. Lucas costumava ver seus amigos desfrutando de festas e novas experiências, enquanto ele se sentia preso em um ciclo de escassez. No fundo, Lucas sabia que precisava mudar, mas a dúvida sobre por onde começar o paralisava. Ele desejava uma vida onde não precisasse contar cada centavo, mas para isso, teria que encontrar uma saída dessa espiral. O dia começou como qualquer outro, mas logo se transformou em um marco na vida de Lucas. Enquanto tomava seu café da manhã, o telefone tocou. Era o chefe. O coração de Lucas acelerou, e um pressentimento ruim tomou conta dele. A conversa foi breve e direta. Ele estava sendo demitido. As palavras ecoaram em sua mente como um choque elétrico. A sensação de desamparo se instalou. Como iria pagar as contas? E o aluguel? O mundo parecia desabar ao seu redor. Lucas sentou-se em silêncio, imerso em seus pensamentos. O dia que deveria ser comum agora era um divisor de águas, e a ideia de permanecer na mesma situação financeira o aterrorizava. Naquele momento de incerteza, algo dentro dele começou a se transformar. Ele não poderia permitir que essa demissão o derrotasse. Era hora de mudar. A crise, embora dolorosa, acendeu uma chama de determinação em Lucas. Ele percebeu que, mais do que nunca, precisava buscar novas oportunidades e aprender a administrar seu dinheiro de maneira inteligente. Essa decisão marcaria o início de sua jornada de transformação. Nos dias seguintes à demissão, Lucas mergulhou em uma onda de introspecção. Ele percebeu que havia se deixado levar pela rotina, sem pensar nas consequências de suas decisões financeiras. Ao olhar para o espelho, viu alguém que não estava satisfeito com a própria vida. A frustração foi substituída por uma determinação renovada. Ele precisava mudar, e essa mudança deveria começar por ele mesmo. Durante uma caminhada no parque, Lucas começou a refletir sobre suas opções. Ao ver outras pessoas felizes e ativas, sentiu um impulso. Ele decidiu que não iria mais ficar à mercê das circunstâncias. Era hora de buscar conhecimento, de entender como funcionava o mundo financeiro. A ideia de estar no controle de sua vida financeira parecia um sonho distante, mas ele estava disposto a lutar por isso. Naquela noite, Lucas ligou o computador e começou a pesquisar sobre finanças pessoais. Ele se deparou com blogs, vídeos e cursos online. Cada nova informação despertava uma esperança dentro dele, uma certeza de que poderia transformar sua vida. A decisão estava tomada. Ele se comprometeria a aprender tudo o que pudesse sobre dinheiro e investimentos. Nos dias seguintes, Lucas se dedicou intensamente à sua nova missão. Ele transformou sua sala em um verdadeiro centro de estudos, cercando-se de livros sobre finanças pessoais e investimentos. Ao acordar, sua primeira ação era abrir um dos livros que estava em sua mesa. Cada página virada era um passo em direção ao conhecimento que ele tanto buscava. Com isso, ele começou a compreender a importância do planejamento financeiro e da educação sobre dinheiro. Entre os vários recursos que encontrou, Lucas se apaixonou por um blog de finanças pessoais que acompanhava um influenciador que compartilhava dicas práticas e acessíveis.
Os vídeos curtos e dinâmicos faziam com que até os conceitos mais complexos parecessem simples. Foi lá que Lucas encontrou uma citação que ressoou profundamente em sua mente. O conhecimento é o primeiro passo para a liberdade financeira. Determinado, Lucas se inscreveu em um curso online sobre investimentos e começou a absorver informações sobre como criar um orçamento, cortar gastos e, principalmente, investir com segurança. Ele se sentia mais motivado a cada dia, como se estivesse finalmente tomando as rédeas de sua vida. Além disso, Lucas se conectou a grupos de discussão online, onde poderia interagir com outros aprendizes, trocar experiências, tirar dúvidas. Foi em um desses grupos que Lucas conheceu um mentor virtual chamado Felipe. Felipe era um investidor experiente que compartilhava dicas valiosas e encorajava os iniciantes a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Lucas sentiu que finalmente tinha encontrado uma fonte de inspiração e apoio que o ajudaria em sua jornada. Com o conhecimento adquirido, Lucas sentia-se pronto para dar os primeiros passos rumo à sua independência financeira. Ele sabia que teoria sem prática não levaria a lugar algum, então decidiu começar imediatamente a aplicar o que havia aprendido. Em uma noite de domingo, ele se sentou em sua mesa, com um caderno e uma caneta, e começou a elaborar seu orçamento mensal. Com um pouco de esforço e dedicação, Lucas conseguiu listar todas as suas despesas fixas e variáveis. Ao olhar para os números, percebeu o quanto estava gastando com coisas desnecessárias, como refeições fora de casa e assinaturas de serviços que mal utilizava. Determinado a mudar isso, ele fez cortes significativos em seu orçamento. Ao invés de comer fora, começou a cozinhar em casa e descobriu o prazer de preparar suas próprias refeições. Nos dias seguintes, Lucas se sentia cada vez mais confiante. Ele abriu uma conta poupança e, após ajustar seu orçamento, conseguiu economizar uma quantia todos os meses. Essa pequena vitória deu a ele uma sensação de controle que nunca havia experimentado antes. Ele até começou a acompanhar seu progresso em um aplicativo de finanças pessoais, o que o motivava ainda mais. Com o passar do tempo, Lucas se sentiu pronto para o próximo desafio: investir. Ele pesquisou diferentes opções de investimentos, como ações e fundos de índice. Com a orientação de Felipe, o mentor virtual, decidiu investir uma pequena quantia em uma plataforma de ações. A adrenalina de fazer seu primeiro investimento foi eletrizante, e Lucas sabia que esse era apenas o começo de sua jornada. A manhã em que Lucas fez seu primeiro investimento foi marcada por uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele acordou cedo, revisou as anotações que havia feito sobre o mercado de ações, com o coração acelerado, abriu seu computador. O site da plataforma de investimentos estava lá, pronto para receber sua primeira transação. Lucas optou por investir em um fundo de índice, uma escolha que Felipe havia recomendado como uma maneira segura de começar. Ele sabia que diversificar seus investimentos era essencial, mas a ideia de colocar seu dinheiro em risco ainda o deixava apreensivo. Após alguns minutos de hesitação, ele clicou em comprar e assistiu com os olhos arregalados, enquanto o número na tela mudava. Havia feito isso. Agora era um investidor. Nos dias seguintes, Lucas acompanhava diariamente o desempenho de suas ações, uma prática que rapidamente se tornou uma rotina. Ele estava fascinado pela volatilidade do mercado, mas também sentia a pressão que vinha com ela. Cada alta e baixa o fazia sentir uma montanha-russa emocional. Havia momentos em que se perguntava se havia feito a escolha certa. Para acalmar suas ansiedades, Lucas começou a aplicar uma regra que havia aprendido: a importância de manter a calma durante as flutuações do mercado. Ele lembrou-se de Felipe dizendo que investir era uma maratona, não uma corrida de velocidade. Essa ideia ajudou Lucas a manter a perspectiva, mesmo quando as ações não se comportavam como ele esperava. Ele decidiu que, independentemente dos resultados, continuaria a aprender e a se adaptar. Lucas havia se empolgado com o mundo dos investimentos. Por alguns meses sentiu que finalmente estava no caminho certo. No entanto, sua confiança foi rapidamente testada quando uma crise econômica global afetou o mercado. As notícias estavam repletas de alertas sobre quedas acentuadas nas ações,
E Lucas viu o valor de seu investimento despencar diante de seus olhos. Em questão de dias, a adrenalina que antes o excitava agora se transformou em medo e desespero. Ele se pegou checando seu extrato a cada hora, contando cada centavo que desaparecia. A realidade do risco envolvido nos investimentos tornou-se dolorosamente clara. As flutuações do mercado afetaram não apenas seus investimentos, mas também sua confiança e motivação. Sentado em sua mesa, Lucas se sentiu desamparado. As vozes de seus amigos e familiares ecoavam em sua mente. Você deveria ter investido em algo mais seguro. Essa pressão externa se somava à sua frustração interna, e ele se perguntou se havia cometido um erro ao começar a investir. Contudo, em meio à tempestade emocional, uma lembrança o confortou. As palavras de Felipe sobre a resiliência nos investimentos. Determinou-se a não desistir. Ao invés de se deixar levar pelo desespero, Lucas decidiu buscar informações sobre como enfrentar períodos de volatilidade no mercado. Ele se comprometeu a aprender com a crise e a entender que os altos e baixos faziam parte da jornada do investidor. A partir desse momento, sua mentalidade começaria a mudar. Após o impacto da crise econômica, Lucas decidiu que não deixaria que o medo paralisasse. Com o apoio de Felipe e suas novas leituras sobre investimentos, ele percebeu que poderia usar essa experiência como uma oportunidade de aprendizado. Ele mergulhou em estudos sobre gestão de riscos e diversificação, ciente de que a educação continuaria a ser sua melhor aliada. Lucas começou a analisar suas decisões anteriores com um olhar crítico. Ele percebeu que havia colocado uma quantidade considerável de seu dinheiro em uma única ação, o que amplificou suas perdas. A partir de então, ele estabeleceu uma nova estratégia: diversificar seus investimentos em diferentes setores, de forma a reduzir os riscos. Essa mudança exigiu tempo e pesquisa, mas Lucas estava determinado a aprimorar suas habilidades. Enquanto explorava novas opções de investimento, ele se interessou por ações de empresas sustentáveis e tecnologia, áreas que, segundo as análises, teriam um crescimento significativo a longo prazo. Lucas fez algumas pequenas compras e, gradualmente, viu seu portfólio se recuperar. A cada pequeno ganho, sua confiança crescia e ele sentia que estava finalmente dominando o jogo. Além de investir, Lucas começou a compartilhar suas experiências com outros iniciantes em grupos de discussão online. Ele se tornou um participante ativo, ajudando a responder perguntas e oferecendo apoio. Essa nova rede de contatos não apenas fortaleceu seu aprendizado, mas também o motivou a continuar sua jornada. Lucas percebeu que o crescimento financeiro não era apenas sobre dinheiro, mas também sobre conexões e aprendizado contínuo. Após meses de trabalho árduo, estudo e dedicação, Lucas finalmente alcançou um marco significativo em sua jornada de investimentos. Ele havia conseguido economizar o suficiente para dar entrada em um apartamento. A realização desse sonho, que antes parecia distante, agora estava ao seu alcance. Sentado em seu quarto, Lucas olhou para o extrato da conta poupança e não conseguia acreditar no que via. A sensação de conquista era indescritível. Ele lembrou-se de todas as dificuldades que enfrentou, das noites em claro estudando e das incertezas que o assolaram durante a crise. A transformação que havia experimentado o levou a esse momento especial. Naquele dia, ele decidiu que iria visitar algumas imobiliárias para começar a buscar o apartamento ideal. Lucas estava animado, mas também consciente de que a responsabilidade que vinha com a compra de um imóvel era grande. Essa etapa representava não apenas um investimento, mas um novo começo em sua vida. Ele sabia que todo o aprendizado e esforço valeram a pena, e essa conquista o motivou a continuar a investir em seu futuro. Com a compra de seu apartamento, Lucas sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ele havia aprendido muito sobre investimentos e finanças pessoais e queria compartilhar esse conhecimento com outros. Para isso, decidiu criar um blog onde pudesse contar sua história e oferecer dicas práticas para aqueles que estavam passando por situações semelhantes. Os primeiros posts foram sobre os erros que cometera e as lições aprendidas ao longo do caminho.
Ele se lembrava de como se sentirá perdido no início e queria ajudar outras pessoas a evitarem as armadilhas que ele mesmo enfrentou. Em pouco tempo, seu blog começou a atrair leitores, e Lucas percebeu que estava criando uma comunidade de aprendizado. Além disso, ele começou a fazer vídeos para complementar seus textos, tornando as informações mais acessíveis. Lucas se tornou uma fonte de inspiração para muitos, mostrando que é possível mudar sua vida financeira com determinação e educação. Cada comentário positivo que recebia o motivava ainda mais. Lucas não apenas havia transformado sua vida, mas também se comprometia a ajudar outros a fazerem o mesmo. O legado da educação financeira havia se tornado sua nova missão, e ele estava pronto para continuar essa jornada de crescimento e aprendizado. Se você gostou da história de Lucas e quer mais dicas sobre finanças, investimentos e como transformar sua vida financeira, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Junte-se a nós nessa jornada rumo à liberdade financeira e descubra como você também pode alcançar seus objetivos.